Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as chicotadas, as críticas que hoje não serão poucas, não pouparemos críticas ao que esse time vem fazendo nessas últimas rodadas e sobretudo na temporada, onde vai ter muita chicotada, chinelada e assim, vamos colocar um deadline para certas críticas, porque do jeito que tá, a coisa vai ficar difícil e não dá. Não dá para o Liverpool continuar repetindo tantos jogos ruins como ele vem fazendo. E episódio de hoje diferente, já estava programado, já tinham esses convites aqui e contávamos com o resultado? Não, nós esperávamos ali, vai, um empate. Mas para mostrar que nós somos diferentes até nisso, mesmo com derrota, torcedor rival que nós convidamos para falar de um clássico, independente do resultado, ele vai estar aqui sim, porque o nosso clubismo ele é até a página 2. Quando nós estamos aqui, nós temos muita responsabilidade para trazer esse conteúdo diferente aqui para vocês. Já adianto que vai ser um episódio de muita crítica, então vocês não esperem um tecido de seda aqui, nem para Arne Slot, nem para os jogadores. Hoje a coisa vai ficar pesada. Eu vou começar com as visitas de hoje, os convites do dia, porque quando nós convidamos alguém, ele tem que ser bem apresentado para que ele volte sempre. Ele que é das Minas Gerais também, não é o Nick, mas o Nick também está aqui conosco. Ele que é das Minas Gerais, torcedor do Chelsea, foi muito bem abrigado por mim quando aqui em São Paulo esteve. Uma missão que nós fizemos aí para ele foi acompanhar um show. Acabei comportando-o aqui em São Paulo e foi muito bom poder conhecer. Marlon, tô feliz demais que você tá aqui. Você que sabe muito de Chelsea, sabe muito de futebol e é honesto intelectualmente falando do esporte bretão. Então você preenche todos os requisitos para poder estar aqui no podcast da Somos Liverpool. Seja bem-vindo demais, Marlon. Ô, Diego, dá um salve para todo mundo. Obrigado aí pelo convite, né? Estou muito feliz aí de estar presente aqui no episódio especial, né? Principalmente para mim, né? Por motivos óbvios, mas eu que sou um grande fã aí do podcast, acompanho sempre que posso, sabe disso. Estou muito feliz de estar presente e vamos aí conversar bastante, debater bastante sobre esse jogo aí, que foi um jogaço, né? Preencheu todos os requisitos que a gente imaginava. E é isso. Vamos falar, e ansioso, né? Por estar participando finalmente, né? Depois de várias tentativas, a gente conseguiu fazer dar certo. E no dia especial, no final de semana especial. O Marlon hoje tá contente. Ele tá contente. O Chelsea venceu. O Liverpool não fez o mínimo da sua parte, mas nós vamos falar muito disso. E ele que também tá aqui hoje, cada um com sua camisa. E isso é legal, essa pluralidade que esse podcast traz é impressionante. Ô, Nick, hoje eu espero você do lado vermelho aqui, meu, porque tem muita crítica para ser feita. Hoje se tem o Marlon do lado azul, eu do lado vermelho, muito pé da vida com esse Liverpool, você vai. Se você sempre coloca os nossos pés no chão, hoje é o dia de enterrar o pé e falar, ó, vou escancarar a realidade na cara de vocês, porque tá difícil esse time. Bem-vindo demais. Eu tô contente de juntar aqui os lados opostos das Minas Gerais. Tem o lado vermelho e tem o lado azul, hein? Tô feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu ouvinte favorito. É isso aí, Diegão. Agora você tá vendo que eu tenho que suportar nos últimos 10 anos aí, é essa maravilha aí que você tá vendo aí, assim, essa coisa fantasmagórica, para dizer o mínimo. Salve pra você, um salve pro Marlin por estar aí com a gente, finalmente, né, depois de muitas tentativas e falhas, muitas tentativas de desmarcações, muito bom estar dividindo a mesa com você, Marlin. Vamos falar sobre essa patifaria que está sendo essa
última semana de setembro barra primeira semana de outubro do Liverpool junto às competições europeias e Premier League. Porque, assim, eu tinha falado com os meninos na derrota contra o Crystal Palace, não tive o prazer de gravar aqui, mas eu tinha falado com os meninos no off, no debater da pauta, que a sorte do Liverpool parecia que estava acabando. E para mim, contra o Galatasaray, já tinha me dado certeza que a sorte tinha acabado. E aí o Estevão foi para me dar mais certeza ainda de que não tem slot time, que a sorte virou-se contra o feiticeiro mesmo, não tem o que fazer. Cara, a gente tem que falar sobre as falhas individuais, coletivas, tanto dos jogadores quanto do próprio treinador, tanto do slot, o quanto que a mudança, tanto de peças quanto de esquema, está fazendo mal para o elenco, o quanto que a perda do Jota está mentalmente minando o elenco. Quanto mais tempo se passa em Merseyside, mais falta se sente, mais difícil as coisas ficam. Isso já foi falado pelo Van Dijk, reafirmado na entrevista pós-jogo dele no jogo de ontem, contando que a gente grava hoje no domingo, dia 5 de outubro, tá, galera? Então, assim, é uma coisa que vai ficar uma pauta um pouco previsível, mas muito normal, muito padronizada. E o que eu tenho pra falar é que, cara, a gente vai debater isso mais pra frente, mas o que eu tenho pra falar é que enquanto as peças novas não conversarem de maneira coesa com as peças que já estão, não vai dar liga. E ainda também tem o fato de que peças que já estão não estão rendendo o suficiente comparado ao ano passado. Se é feito rebote, se é por conta da perda do Jota, isso não é algo que a gente consegue metrificar com tão pouco tempo. E eu tenho já para adiantar para falar aqui, galera. Não adianta o quanto vocês falem para mim que tem que dar tempo, tem que dar tempo. Se você paga mais de 100 milhões num atleta, ele tem que chegar e ele tem que entregar, independente de aonde ele foi, para onde ele vai. Isso é causa e efeito. Ele vale isso tudo, ele tem que chegar representando os números pelo qual foram pago, pelos quais ele foi pago. Eu vou iniciar esse episódio aqui deixando um beijo no coração do Orlando, que foi visitar a senhora Félix, não chegou a tempo. Um beijo no coração do Dani, que o homem trabalha demais. E essa semana, acredito, não, essa semana acho que não tem direto de Liverpool. Vou até dar uma olhada aqui depois ao longo do episódio e passo para vocês. E um beijo no coração do Rodrigo, que no nosso pré-jogo apareceu aqui, mas se ausentou. Em breve estará de volta Rodrigo Barbosa. Eu inicio aqui esse episódio falando o seguinte: eu vou pegar o gancho do Nick aí, essa entrevista do Van Dijk, porque é muito cômodo você usar o Jota agora como um fator maior do que tá acontecendo. Pô, ficou todo mundo muito triste com o que aconteceu com o Diogo Jota, isso é inegável. É o tipo de tragédia que, pô, não acontece no futebol toda hora, não é algo que você vê e fala, poxa, não, foi assim uma tragédia, um absurdo que aconteceu, um acidente. Mas o time teve tempo para se recuperar. E se toda derrota, todo jogo ruim, a gente for colocar isso na conta das saudades do Diogo Jota, gente, acabou a temporada, hein? Acabou a temporada. Aí assim, quando vencer e jogar bem, vai ser o espírito do Diogo que interviu ali por todos e a coisa funcionou. E quando deu ruim é porque não rezaram bastante e o Diogo não estava presente. Essas coisas são bastante complicadas e assim, ele deu uma entrevista até forte, olha, vocês não vão saber o que acontece nem dentro nem fora de campo. Ele é o capitão do time. No jogo anterior, ele já falou: olha, a gente precisa começar a jogar melhor. Na derrota contra o Galatasaray, ele falou que o time precisava engrenar. Então, assim, um fato é que esse time precisa jogar melhor. O segundo fato, de novo, eu vou citar aqui um erro que eu criticava no Klopp, mas o Klopp tinha peças para repor. E por isso, talvez, que ele descartasse esse jogador. Eu cansei de falar aqui que saudades do Big Net, o Net Phillips tem que jogar esse jogo, erros que Net Phillips não cometeria. Só que tinha um monte de jogador ali para colocar. E eu entendo, por mais que eu não concorde, nunca concordei com a atitude do Klopp com relação ao Net Phillips, que até publicamente, certa vez falou que ele não tinha o nível técnico de zagueiro que ele gostava de levar a campo.
Até aí a opção do treinador. Eu critiquei a fala pública dele, mas até aí também, quem sou eu para criticar Jürgen Klopp, né? E colocar que ele errou porque não tinha o Nat Phillips no time. Fato é que o Slot, talvez ele tenha que dar uns 2 passos para trás, até mandar um abraço pro Clayton. Comentei isso com ele essa semana. Abraço para você, Clayton. Vou trazer um pouco da nossa resenha aqui. Mandar um abraço pro Thiago, mano do Corre também, pro Doda, que tá pé da vida, pra Cris, que também vai comentar ali comigo no WhatsApp, falar, cara, não é possível que esse time tá desse jeito. Mas o Slot, ele tá querendo colocar todos os reforços no time titular ao mesmo tempo e tá querendo que isso funcione, e está claro que não vai funcionar. E não é que ele tá claro agora nessa derrota pro Chelsea e não tava claro na derrota pro Galatasaray. Tá claro desde o início da temporada. Esses jogadores que chegaram, eles vieram porque eles quiseram, eles brigaram para estar no Liverpool. Não é que o Liverpool foi atrás e o cara não queria e teve. Não, o cara queria estar no clube. Então, assim, esses caras precisam jogar melhor. Agora não tá encaixando todo mundo junto no time. Não está encaixando. Isso não vai acontecer. Não num futuro próximo. Pode ser que na próxima temporada aconteça, mas agora não tá rolando. E o Slot, pra mim, ele tem um jogador que salvaria a pele dele no meio-campo e ele tem um preconceito absurdo com esse jogador, o Wataru Endo. É o jogador que ele poderia aproveitar mais, é o jogador que não dá espaço. O gol do Caicedo foi um gol ridículo de ser tomado pelo tamanho do espaço que o Konaté vai dando pro Caicedo. O Caicedo ameaça o chute, o Caicedo prepara o chute, o Caicedo olha pro gol, o Caicedo mira aonde ele vai jogar. E esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. O Endo, nesse meio-campo, ele morderia algum dos jogadores ali do Chelsea, ele encurta o espaço. E eu não tô falando que o Endo é um primor de jogador, eu tô falando de função tática. Ele tem a função que nenhum outro jogador nesse elenco tem, que é essa função de ser combativo e de colar num cara. O Endo ele some do jogo, mas ele tira alguém do adversário do jogo também. Então, o Slot ele precisa voltar um pouquinho atrás. Quando eu vi a escalação, eu falei, pô, é um time mais próximo do time da última temporada, exceção o Isaac ali na frente em lugar do Nunes. Só que a coisa não tá funcionando. O time num primeiro tempo jogou mal, jogou muito mal. No segundo tempo melhorou, teve um melhor volume de jogo, teve mais disposição, teve o gol do Gakpo, ok. Mas o Gakpo não é jogador também que vem bem, e não é porque o cara fez o gol que nós vamos falar, poxa, continua dando chance. O Chiesa não ter ido para esse jogo foi outra coisa bizarra. E a desculpa do Slot para isso também foi bizarra. Não dá para você deixar um jogador que vem entrando e fazendo gols fora de um jogo importante, de um clássico contra o Chelsea. Não dá para você deixar um cara desse fora, porque é momento. É o momento do jogador. E a linha de defesa do Liverpool, uma porcaria. O Konaté, se ele tá com a cabeça no Real Madrid, chama o cara essa semana. Falou, Konaté, tem data FIFA agora, você vai voltar pra França, você vai lá com a seleção. Cara, você quer ir pra Madrid? Nós vamos costurar. Em janeiro, você vai embora. E o Liverpool que se vire, que traga um outro zagueiro, que seja o Guerri, pra arrumar essa defesa. Porque o nosso problema essa temporada está sendo um número excessivo de gols que nós estamos tomando. Não tem mais o combate no meio-campo que tinha na última temporada. O McAllister, fora de ritmo de jogo, voltando de lesão, não é o mesmo McAllister da última temporada. E não dá para sobrecarregar o Gravenberch. Não dá para sobrecarregar o cara, porque aí ele começa a ir mal e todo mundo gosta de procurar alguém para malhar. E daqui a pouco vai começar, pô, o Gravenberch morreu. Não, ele tá fazendo duas funções em campo. Ele tá recebendo essa bola e ele tá tabelando. E não é ele que tem que fazer isso, ele tem que ser o cara da tabela. E estão procurando ele para sair com o jogo, para ir para o último terço do campo, em vez de usá-lo para chegar no último terço do campo. Então essas situações estão começando a escalar num nível que os 5 pontos de vantagem que o Liverpool tinha para o segundo colocado já viraram um atrás do líder Arsenal. Então foram necessárias 2 rodadas, 2 jogos ruins do Liverpool para que essa gordurinha derretesse rapidamente. Vou começar contigo, Marlon. 2-1 para o Chelsea. Se eu vencer, e não tem problema nenhum falar isso, o Chelsea foi para o jogo em casa
querendo vencer, mostrou uma disposição a mais e fez valer o confronto contra um Liverpool que vem um pouquinho mais frouxo em relação ao que foi a temporada passada. O que você viu pelos lados azuis desse confronto Chelsea e Liverpool, Marlon? Diego, primeiramente, assim, o Chelsea ganha o jogo principalmente no meio-campo. No meio-campo começa a vitória do Chelsea, né? Não só pelo esquema tático, né, montado ali pelo Maresca, que foi algo parecido com o que foi contra o PSG, por exemplo, mas na postura do time, na postura do Chelsea. Né? A postura, se o Chelsea jogasse esse jogo, né, esses jogos importantes, esses clássicos, é, se jogasse todos os jogos da mesma maneira, com a mesma intensidade, principalmente, o Chelsea era um forte candidato, ao meu ver, ao título da Premier League, a um título de pontos corridos. Como ele não joga sempre esses jogos com essa mesma intensidade, não consegue manter esse mesmo nível de atuação, é um time que incomoda muito mais nesses jogos, nesses clássicos e principalmente em mata-mata. Mas eu vejo ali, quando você fala do Endo ali no Liverpool, eu acho que assim, não sei se o Endo é o caminho, né, para mudar o rumo atual do Liverpool, mas é algo a se pensar. Eu acho que era algo principalmente para o Slot ter estudado e ter cogitado pelo menos essa possibilidade, porque o Chelsea joga com uma trinca ali de volantes, né? Ele joga com Caicedo, com Enzo um pouco mais avançado e joga ali na escalação prévia com o James, né? Mas na verdade quem faz aquela função ali de segundo homem no meio-campo é o Malo Gusto. E eu acho que aí foi a grande sacada do Maresca, porque ele viu, né? Sentiu que o meio-campo do Chelsea precisava de uma mobilidade maior e com o Reece James ali, o Chelsea perde um pouco. Ele ganha em técnica, o Reece James é um jogador mais capacitado tecnicamente que o Malo Gusto, mas ele perde intensidade. E o meio-campo do Liverpool, por ser um meio-campo mais móvel, mais leve, o Malo Gusto ele faz essa função ali numérica, principalmente, muito importante. Ele sobrecarrega o Gravenberch, principalmente, e é onde que o Chelsea ganha o jogo. O próprio gol do Caicedo, o Liverpool, né, os volantes do Liverpool, eles saem para dar o bote, eles não acham o bote, o Caicedo tabela rápido com gosto e tem um clarão aberto na frente dele. Tem um clarão aberto na frente dele e ninguém se aproxima dele para dar o bote. É onde que um jogador igual o Caicedo, que tem um belo chute de fora da área, acerta mais um para sua conta e abre o placar. Eu acho que no decorrer do jogo ali, o Chelsea tem novamente seus problemas de defesa e é onde que o Liverpool aproveita para entrar no jogo, para começar a ser perigoso. Novamente ali, o Chelsea teve um problema de lesão, né, na sua defesa, onde que o Maresca coloca o Reece James na defesa, porque não tem tantas opções, tem o Rato ali no banco, que eu acho até que poderia ter entrado já de cara, ele entra depois, no decorrer do jogo, e quando o Reece James vai para a defesa, é onde que o Liverpool começa a crescer, porque com o centroavante da estatura do Isaac, ganhando as bolas, as jogadas, o Liverpool começa a ser perigoso. E, curiosamente, o gol sai, né, da jogada onde o Reece James está marcando o Isaac consegue ali fazer assistência para o Gakpo. Curiosamente, depois disso, o Slot tira o Isaac e aí é onde que o Liverpool cai um pouco de novo no jogo e o Chelsea entra, também com as substituições, né, também com o Lavia ali. O Maresca sentiu que aquilo estava dando certo, viu, conseguiu fazer a leitura correta do jogo e manteve aquele esquema ali com 3 meio-campistas ali dominando o meio-campo. E foi onde que o Chelsea sobressaiu. E aí, ele já no final, já conseguiu um gol com o Estevão ali, numa jogada bem trabalhada. Mas o Liverpool, em nenhum momento, assim, teve o domínio total do jogo, teve o domínio das ações. E o jogo passou principalmente por esse meio-campo ali, onde o Chelsea conseguiu ser muito mais dominante. Ô Nick, eu vou contigo agora porque a discussão. Esse episódio eu acho que ele vai ser um dos melhores da temporada. O Liverpool foi bem mal nessa partida e por se tratar de um clássico, por se tratar de um adversário que vem numa crescente desde a última temporada e o time precisando mostrar uma reação. Esse tipo, jogo grande, você reagir em clássico é a melhor coisa que pode fazer de bom pro seu time. E o Liverpool não consegue fazer isso.
O Marlon, até no nosso pré-jogo, levantou a questão, pô, o Isaac tava bem, o Slot não tinha que tê-lo tirado e tudo mais. Só que o Slot, ele tá se perdendo, inclusive nas substituições, né? O Slot, ele começou muito bem, e aí eu falo que o Slot, ele é refém do próprio título na temporada passada. Ele é refém do próprio título na temporada passada. O rompante que ele quer fazer com o trabalho do Klopp, um trabalho construído em 9 anos, e ele quer romper em uma temporada, talvez custe caro pra ele, tá? Eu não tô dizendo aqui que o Slot vai ser demitido ou que ele tenha que ser demitido. Mas você não faz uma mudança brusca de trabalho como ele tá tentando fazer. E ele tá prejudicando o time nessa. Ele pega um time do Klopp, esse time é campeão jogando bola, jogando bem, vencendo os jogos de maneira incontestável. E ele, quando tem a melhor oportunidade de trabalho, pô, tem os jogadores que você pediu, você tem o cenário perfeito para o seu trabalho. Você começa a querer romper com aquilo que está dando certo de maneira muito brusca. Essa derrota contra o Chelsea deixam algumas coisas bastante claras. Foi um erro ter seguro o Konaté nessa janela. Podia ter resolvido essa questão da zaga muito antes. E eu vou ser bem sincero, e não é papo de engenheiro de obra pronta, porque eu já tinha falado isso aqui nos episódios de pré-temporada. Acho que pensou-se demais no ataque, que era um setor que estava resolvido, e nós falamos aqui que precisava de alguém na defesa. Que o ideal era, pô, vamos abrir mão de alguém no ataque e no meio da temporada vai buscar um atacante, mas resolve a questão da defesa. O clube foi olhar lá pra frente, a defesa continuou. Você que sempre foi um crítico do Konaté, o tempo te inocentou, porque o Konaté tá de brincadeira. E a gente olha, pô, o Leone, que talvez seria o zagueiro desse jogo, lesionado, só volta ano que vem. E Joe Gomes, que a gente conhece muito bem. Infelizmente, a gente conhece muito bem. Liverpool 1, Chelsea 2, fora de casa, no Stamford Bridge, que tava afim de ver vitória dos Blues. E um Liverpool que começa aí, tá com uma asa quebrada, né, Nick? O que você viu desse 2-1, dessa derrota no último minuto contra um time que jogou melhor o tempo inteiro? Cara, vou falar minha frase de praxe, vamos por partes, porque na minha opinião, o problema do Klopp não vem das duas derrotas. Tem um corte meu no YouTube da SL já falando anteriormente que, cara, vamos falar a verdade, o Slot não está sendo criticado até agora porque ele está vencendo. Aquele jogo contra o Bournemouth na estreia é extremamente questionável. A maneira com que joga contra o Arsenal é extremamente questionável, extremamente questionável. O jogo contra o Palace, é o adversário difícil, só que o Palace manda no jogo. Se não fosse o Alisson, era para ter tomado uma goleada. Então, assim, a gente tem que colocar primeiro ponto de praxe aqui. O trabalho já está questionável desde as vitórias. Porém, a muleta das vitórias e a liderança provisória deu-se respaldo para falar assim: não temos do que contestar, estamos como líderes e estamos vencendo. Agora, a gente engatou duas derrotas na Premier League e uma derrota na Champions League que pode comprometer sim o calendário, a condição de ser top 8 na Champions League. E aí o que acontece com a gente? O festival de críticas. Aí agora começa a falar que o Macalister tá mal, agora começa a contestar o Konaté, agora começa a contestar as substituições, agora começa a perguntar por que que o Ingo Moura não tá entrando mais vezes, por que o Chiesa não tá sendo mais utilizado, por que que não volta o esquema para 4-3-3 que era utilizado no começo do ano passado, que fez com que o Liverpool abrisse 7 pontos na liderança no passado. Cara, é simples. É muito simples. O trabalho está questionável pelas extremas mudanças junto do falecimento do Jota. Fato. Agora, o Konaté já vem mal desde o ano passado. Ele já não vem no mesmo nível desde o ano passado. Tanto que a gente fala aqui no episódio de pré-temporada de tipo assim, cara, que o Real Madrid tá vendo num Konaté que a gente não está vendo. Porque ele não está sendo regular da maneira com que o Real Madrid busque ele incontestavelmente, que suba o sarrafo dele até o teto, igual foi com o Zabarni, igual foi com o Hilsen, etc. Não tem. Igual foi com o Calafiori quando foi pro Arsenal, não tem. Não tem esse ranking incontestável de atuação do Konaté.
Segundo ponto, a gente está reclamando da má gestão do meio campo do Liverpool desde a temporada passada e ela se mantém. A diferença é que agora o McAllister caiu de rendimento pós-lesão. Agora o Szoboszlai não está cobrindo a marcação junto com o McAllister, é o Wirtz que está lá e ele não é um exímio marcador. Ah, gente, mas o ataque não tem mais a mesma produtividade. Lógico que não, as peças mudaram, a condição de soma mudou. O slot antigamente tinha um ponto esquerda extremamente agressivo, que era o Luiz Dias, já não tem mais. E agora tem um Gakpo, que é um meio-campo mais técnico, e olha lá. E sem falar que a gente tem um Wirtz que ainda não desembarcou em Enfield, ainda não chegou em Enfield. Ah, mas ele aparece aqui e ali. Cara, vou falar de novo, passou de 100 milhões, tem que fazer o que fazer no Leverkusen pra mim. Não tem que carregar o time nas costas, eu vou carregar, mas tem que apresentar um nível técnico e uma qualidade de potencialização naquele ranking 90 minutos, 60 minutos no mínimo. O Isaac já chegou, já deu o cartão de visitas. E aí o Isaac eu passo um pouco de pano, porque o que o Marlon falou e o Diego já falou aqui. O Isaac está sendo queimado por substituições. Ele já chega não sendo titular e ele não está jogando 90 minutos, 80 minutos todos os jogos. E ele está participativo, ele está sendo somatória. Quanto o Galatasaray, quando ele entra, ele já entra mudando o cenário do jogo. Ele finaliza mal uma bola lançada, eu acho que pelo Van Dijk ou pelo Szoboszlai, uma bola dessa. Só que ele já entra colocando o cartão de visita, deu o cartão de Van visita dele. Dijk. Então, assim, já está aparecendo mais. E para mim, o ponto que mais me critica, isso me mina muito, isso me mina muito. O Slot não avança o elenco quando está empatando. O Slot, ele tem o costume de que, a gente estava falando aqui no off, ele prioriza o esquema. E eu sinto isso na pele também, porque o Rubem Amorim faz a mesma coisa. Tem uma página no Manchester United que coleciona quantas partidas seguidas o Amorim trocou o zagueiro por zagueiro na temporada, nos jogos. Eu acho que é a 17ª partida seguida, ou seja, é mal da geração. Ainda tem situações importadas, que é o que a gente estava falando. O Klopp também tinha essa mania. Ou seja, o esquema é a prioridade, não os atletas. E até que ponto isso vai? Fala comigo, Diego. Ô, Nick, só vou fazer um parênteses nesse lance do Klopp. Eu concordo com você em partes. O que diferenciava é que o Klopp tinha jogadores que faziam mais de uma função. Então ele conseguia trocar esse cara aqui, esse meia por meia, mas ele falava pro cara, você vai ser o segundo volante, pode avançar. Ele tinha o Firmino, ele tinha o James Milner, ele tinha o Wijnaldum, que bem ou mal fazia todas as funções do meio-campo. Então, assim, e pra mim o Slot falha nisso, tá? Quando o Slot abre mão de jogadores polivalentes e começa a querer ser engessado no esquema e trocar a apurar, ele cria essa situação que ele tá vivendo hoje. Pode seguir aí. E aí, pra mim, o ponto que mais faz dar um tiro no pé é a teimosia. Eu já ganhei jogos dessa maneira, eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu tenho que ganhar jogos dessa maneira. E nem sempre, poxa. Nem sempre. Às vezes, vale sacrificar algumas peças para fazer um rendimento do elenco, sabe? Para que vai ter que sacrificar em algum lugar alguma coisa para outra melhorar. E dar-lhe uma linha de base, sabe? A gente tá vendo um jogo do Liverpool engessado demais. E o Liverpool da era moderna, que é o Liverpool que deu certo, não é engessado, ele nunca foi. Foi o livro que o Klopp trouxe o jogo de inversões com os laterais, que não utilizava o meio campo como ponto principal da armação, que trocar de posição era algo fundamental para os gols aparecerem. Então, assim, o Slot, com sua característica, está indo contra as características do Liverpool que ganhou os títulos que ganhou. E o Slot ganhou os títulos da maneira que ganhou, da mesma maneira que o Liverpool da Era Moderna vem ganhando, trocando de posição. E aí a gente está falando de jogadores que faziam mais de uma função. A gente está falando do Luiz Dias, que entrava muito bem dentro da área, de um Gakpo que fazia sombra como ninguém, como poucos, como ninguém não, mas como poucos, de um Gravenberch que veio numa temporada astrondosa na temporada passada e também começou bem essa. E a gente tem que falar que, cara, o viés da armação do slot ainda era o Arnold. E hoje não tem mais o Arnold. Então a bola não chega
vamos dizer, suculenta, macia para os jogadores somente decidirem. Esse índice de condição ele diminuiu essa temporada. Portanto, que o índice de gols feitos pelo Liverpool caiu nessa temporada até o momento. Não é o mesmo da temporada passada, com a mesma quantidade de jogos, tá, gente? Então, assim, para finalizar, eu coloco que grande parte do problema e grande parte, na minha opinião, da situação em geral tem a ver com teimosia. Seja ela pelos jogadores querer pensar como antes ou pelo slot querer pensar como ele gosta de pensar. E não tá tendo coesão. E essa coesão, até o momento, ela ainda não está custando muito caro. Se não forem eliminados de lugar nenhum, vocês ainda são vice-líderes, um ponto atrás do Arsenal. Está tudo muito palpável. Mas eu acho que pro que todo mundo esperava o que todo mundo esperava do melhor contender europeu da Inglaterra, todo mundo colocava que o Arsenal estava abaixo do Liverpool, principalmente pelas contratações que fez. Acho que o Liverpool está deixando a desejar demais, fazendo com que tudo fique mais difícil, desnecessariamente. Um ponto que eu vou trazer aí do Liverpool antes de passar aí pro Marlon, pra gente falar do Chelsea, explorar um pouquinho mais. Me estressou um pouco ver o Florian Wirtz entrar no lugar do Conor Bradley quando ele tinha o Frimpong no banco. Qual o problema de você entrar com o Frimpong no jogo, sendo que o Conor Bradley não vem começando bem os jogos? O Conor Bradley, eu falava isso desde a temporada passada. Pô, pode ser o titular? Pode ser o titular, mas ele também tem cara de ser o 12º jogador. O cara que vai entrar para manter as posições ali na lateral. O Endo entrar no final do jogo e no começo do segundo tempo sai o Konaté para entrar o Curtis Jones é uma palhaçada. Aquilo ali foi palhaçada. Porque se ele coloca o Endo com o zagueiro, como ele testou na pré-temporada, quando nós fizemos a mesinha tática e eu falei, pô, o Szoboszlai na direita e o Endo como zagueiro, pode ser que aconteça. O Endo foi bem ali, porque a principal característica dele é diminuir o espaço. E ele marca bem, ele tá no lance, sempre ele tá no lance. E o Slot com essas teimosias de, pô, vou manter o esquema, vou tirar o Isaac, vou colocar o Ekitike. Pô, muda um pouco. Uma coisa que tá acontecendo e que nós talvez vejamos bastante essa temporada, e por culpa do Slot isso, sejam as comparações que eu sempre evitei com o Klopp. O slot ele tá só aumentando o tamanho do Klopp na história do clube. Ele tá só aumentando o tamanho do que o Klopp foi e fazendo um monte de gente que eu cansei de ler torcedor do Liverpool falar que o Klopp era superestimado, não é tudo isso. Não, o Klopp ele é genial no século. Você transformar um clube do tamanho do Liverpool no que o Klopp transformou não é um trabalho simples. Não é qualquer treinador que vai fazer. Você tem que ter o dom para fazer aquilo. E o Slot, ele cria um rompante muito forte com o estilo de jogo e com o estilo dos jogadores que está causando esse tipo de situação. Ele olha para o banco e o banco do Liverpool hoje está mais recheado, só que você não pode trocar o Konaté pelo Curtis Jones, que a torcida também já está torcendo o nariz pro Curtis Jones e não é de hoje. Você não pode, pô, faltando 5 minutos para acabar o jogo, chamar o Endo e colocar no lugar do McAllister. Você não pode fazer isso. É o tipo de situação que assim, você sabe que vai acontecer aquilo. Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que aquilo não vai funcionar. Então assim, essas decisões, essas substituições que ele vem fazendo zagueiro por meia. A hora que ele colocou o Curtis Jones, eu falei, ele tá de brincadeira que ele vai colocar 3 zagueiros. E aí ele trocou o Kerkez pelo Robertson, e aí ele me troca o Bradley pelo Florian Wirtz. Eu falei, o que que ele tá querendo fazer com isso? Porque abrir o campo, você não vai abrir o campo. E um detalhe, tá? O gol do Gakpo não foi em momento algum, não foi em momento algum, algo que resultou das mudanças e do estilo de jogo do Slot. O gol do Gakpo foi um lance fortuito do ataque. Não tem nada a ver com mudança dele. Nada a ver com mudança dele. Que é outra coisa que ele rompe que o Klopp tinha. Dificilmente a gente via os times do Klopp fazerem gols
em lances fortuitos ali de, pô, deu sorte. Era sempre trabalhado. E a gente falava muito. Pô, o Klopp quer trabalhar demais a jogada. Mas hoje a gente vê que aquilo fazia todo sentido. Então, assim, nós vínhamos falando das vitórias. Pô, vitória. O time que é campeão, ele vai ter vitória suada, ele vai ter vitória na sorte, ele vai ter vitória depois dos 80. É a característica do time campeão, mas quando é ponto fora da curva. Quando é eventual. Quando começa a virar regra é porque tem alguma coisa dando ruim. E no Liverpool tem muita coisa dando ruim. O Marlon, no Liverpool tá tudo, as coisas estão avessas com todas as contratações que tiveram. No Chelsea, chega João Pedro, chega o Estevam, jogadores jovens que vão ali se moldando ao estilo, apesar das críticas ao Maresca. É um time que vem crescendo da última temporada para essa. E é um time que nós vínhamos até falando, pô, essa garotada do Chelsea, a hora que engrenar o jeitinho de jogo, as pontas do Chelsea, a velocidade do time vai funcionar e vai funcionar bem. E funcionou contra o Liverpool. O time abriu bem o jogo. O Cucurella fez um partidaço, jogou muita bola. O Caicedo ele teve todo o espaço do mundo e é uma crítica que eu faço a esquemas táticos. Quando você tem um volante que faz o que quer no jogo, tendo meias mais habilidosos que podem jogar à vontade, é porque seu time não tem marcação nenhuma. É porque o seu time não tem nem meio campo. Não tem nem meio campo. A característica do Gravenberch não é marcar, do McAllister não é marcar e do Szoboszlai não é marcar. O Chelsea deitou. Como que você tá vendo esse momento do Chelsea e como que fica essa sensação de num jogo contra os atuais campeões ter um jogo de imposição, um jogo em que o time pôde mudar o estilo de jogo e um jogo que deu até para o Chelsea testar situações diferentes com jogadores diferentes e ver que isso daí vai dar certo em alto nível. Como que você olha pela ótica de quem chegou agora? Estevão, João Pedro, o time que está se moldando aí para o Maresca. É cenário que você vê para essa temporada o Chelsea ascender aí degraus no campeonato e olhar para coisas maiores? Diego, eu acho que assim, o trabalho do Maresca começou a florescer, né? Desde o final da temporada, o trabalho começou a florescer, o Chelsea começou a colher frutos, principalmente no Mundial. Acho que o time começou a dar liga, né? Começou a mostrar mais confiança para o seu torcedor, principalmente naquela competição. Vejo o Chelsea dessa temporada muito mais maduro e muito mais pronto principalmente para esses jogos grandes, para esses jogos decisivos, do que na temporada passada. Ainda vejo um time sem aquela constância ainda necessária para brigar por um título de Premier League, sabe? Para brigar ali, figurar ali junto com o Liverpool, junto com o Arsenal, até com o próprio Manchester City. Mas é um time que, para um mata-mata, para uma Champions League, dependendo da configuração, eu acho que é um time que pode incomodar. Porque ainda vejo o Chelsea ainda muito. Falta ainda muita. Falta muita sequência, sabe? Sequência para esse time. É um time que é capaz de fazer grandes jogos como esse contra o Liverpool, mas também é um time que pode pegar ali um Burnley, por exemplo, e ter problemas. É um time que não passa essa segurança para o seu torcedor. Eu costumo dizer o seguinte: o Chelsea, esse elenco do Chelsea, ele é capaz de vencer qualquer time do mundo, mas ele também é capaz de perder para qualquer um. Então, no campeonato, pontos corridos, 38 rodadas, e tão cruel quanto a Premier League, esse tipo de atitude ou falta dessa maturidade em muitos jogos, ela é crucial, ela cobra. Eu vejo o Chelsea assim, ainda como analisando assim friamente, eu vejo um time ali que vai chegar entre os quatro. Acho que nessa temporada vai ser um time que vai ter menos problemas para se classificar para a Champions League do que na temporada passada. Mas eu ainda acho que para subir mais um degrau para brigar pelo título, eu ainda não consigo enxergar esse time pronto para isso. Mas a longo prazo, né, a tendência é que a longo prazo esse degrau ele seja alcançado. Acho que o Maresca ele está no caminho certo, mas ele ainda peca ali, tanto o próprio Maresca, ele ainda sofre ainda por falta de experiência ainda em alguns momentos. Esse jogo mesmo contra o Liverpool, o gol de empate mesmo, eu identifico um erro aí muito claro dele, ao colocar
improvisar o Reece James, que é um lateral de zagueiro. Lógico que ali ele estava sofrendo com falta de jogadores para a posição. Mas você tinha o Joel Rato ali no banco, que é um jogador que também é lateral de origem, mas que tem muito mais experiência, é muito mais carimbado ali como zagueiro também, já jogou muito assim no Ajax, para estar tá ali. Acho que ele já poderia ter colocado naquele momento, no lugar do Badiashile, que saiu lesionado, que inclusive vinham fazendo uma grande partida. E o gol nasce de uma jogada onde o Isaac, com estatura muito maior do que o Reece James, faz ali o domínio ali. Ele ia girar para fazer o gol, mas a bola escapou e o Gakpo que estava chegando fez o gol. Mas ele teve aquela liberdade dentro da área do Chelsea porque o Reece James estava ali de zagueiro. Então eu acho que o Maresca mesmo, em alguns momentos, ele peca. Ele falta um pouco de experiência, um pouco mais de carimbo mesmo que vai vir com o tempo. Assim como o elenco do Chelsea. O próprio João Pedro também não fez uma partida mais abaixo, mas estava jogando ele bem sacrificado, bem encaixotado ali na defesa do Liverpool. Não estava tendo aquela mobilidade que normalmente tem. E o Esteban, ele entra muito bem. O Esteban também é outro ponto que o Maresca não vai ter como. Ele vai ter que dar mais minutos para o Esteban, ele vai ter que dar passagem para o garoto, porque ele está pedindo passagem. E os jogadores da posição, os concorrentes da posição, não são grandes nomes. Garnacho, o próprio Gittens, que entra também. Ali nas pontas do Chelsea, na ponta do Chelsea, o único jogador que hoje ganhou a posição mesmo de titular e ele é incontestável no elenco é o Pedro Neto, que é um jogador que corre o tempo inteiro. Não é aquele jogador que vai te entregar 10 gols, 10 assistências por temporada, mas é um jogador que gera muito jogo. Então, acho que dos pontos do Chelsea na situação, no cenário atual, é o que tem a posição garantida. Já o Estevão tem entrado muito melhor, tem mostrado muito mais futebol do que os outros pontas. Então, assim, e depois desse gol, quebra aquela coisa de, não, ainda tinha marcado pela Premier League, num jogo importante desse, um jogo da vitória. Eu acredito que o garoto vai entrar muito mais leve nos próximos jogos e tá pedindo passagem. E é algo que o próprio Maresca precisa quebrar essa corrente. Essa corrente que ele colocou no Estevam, ele precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada porque, tecnicamente, ele já vem mostrando muito mais futebol e é uma joia. É uma joia que você tem que saber lapidar, porque ele tem tudo para brilhar aí e resolver o problema do outro lado do Chelsea, que ainda fica ali em aberto com esses jogadores que eu citei. Ô Marlon, eu vou aproveitar você mais um pouquinho, porque você citou a questão do Mundial aí do Chelsea, e eu gosto muito de Copas, e eu acho que essa Copa de Clubes, cada clube aproveitou de um jeito a Copa. Cada clube teve a sua perspectiva e o seu entendimento da competição. Eu gostei demais da competição, mas eu acho que algumas equipes utilizaram para fazer teste, e outras equipes utilizaram ali mesmo como fim de temporada, e assim, pô, tem que ir, nós estamos na competição e vamos para ver o que dá. E o Chelsea, eu acho que ele aproveitou muito bem a competição para mudar o esquema de jogo. A mudança de jogo do que foi Chelsea e Flamengo para a final foi uma caminhada que você vê jogo a jogo o Maresca fazer pequenos ajustes para o time chegar na final do jeito que chegou e fazer o jogo que fez na final contra o PSG, e ser campeão da maneira que foi. E eu acho bastante interessante, principalmente vendo esse Chelsea e Liverpool, como o Maresca parece que ele tá aproveitando mais as oportunidades de partida nessa temporada do que em relação à última. E talvez o Mundial tenha mudado a chave dele de assim, opa, eu posso mudar, os erros eles vão acontecer. Eu sou a favor de que você tem que mudar, que você tem que testar. O erro ele faz parte do sucesso. O erro ele faz parte do acerto, porque é errando que você entende aonde você pode fazer essas alterações. E essa leitura do Estevão, para mim, ela é perfeita, porque o Chelsea tinha essa dificuldade no Mundial e quando chega o João Pedro que vai para a ponta, eu não lembro com quem que eu comentei que eu falei, pô, o Estevão do outro lado vai abrir um campo pro Chelsea que vai ser legal de ver na Premier League por ser uma competição de intensidade, uma competição de bastante velocidade. E o Estevão, ele, por ser muito técnico, aliás, sempre falei que Estevão jogava mais bola que Endrick e o tempo está me inocentando. Ele, por ser muito habilidoso e por jogar muito bem, ele abre muito bem o campo. Ele vai ser um ponto alto do Chelsea que, como você falou, o Maresca vai precisar dar mais tempo para ele por uma questão assim, do que o menino apresenta.
Quando você olha para o Chelsea da última temporada, que eu falei inclusive aqui no podcast, eu falei, pô, o Chelsea tá fazendo uma temporada que não tá aparecendo muito, tá protocolar. E protocolar foi lá pra cima, ganhou a Conference, foi bacana de ver isso daí. E o Maresca aproveitou muito a Conference para fazer teste, desde a primeira fase até o mata-mata. Mas o Mundial eu acho que o Maresca ele viu o encaixe que precisa ter esse time para disputar a Premier League. Como que você vê essa evolução dele da última temporada e nessas Copas para chegar agora nos jogos que o Chelsea vem fazendo? Então, Diego, eu acho que assim, a última temporada, o Chelsea começou muito bem com o Maresca. Eu acho que ele conseguiu até implementar a filosofia dele muito rápido. Me impressionou isso, porque se a gente volta na temporada passada, a gente termina dezembro ali com o Liverpool e Chelsea bem próximo, né, no campeonato. Só que essa segunda metade o Chelsea caiu muito. Essa virada de ano, né, de 2024 para 2025, o Chelsea caiu muito, muito mesmo. E assim, já era esperado essa queda, já era esperado, mas não da forma com que aconteceu. O time deu uma queda brusca no rendimento e o Maresca precisou mostrar serviço no momento adverso. E ele conseguiu se manter, o Chelsea conseguiu se manter ali próximo da Champions League, sempre ali na zona de classificação. Teve alguns momentos que ele cai, mas ele termina a temporada muito bem, ganhando jogos difíceis, jogos importantes, e ele consegue o principal objetivo do Chelsea, que era a classificação para a Champions League. Ganha a Conference League também, que era tratado ali como um torneio de segundo plano, como deveria ter sido mesmo durante a temporada, mas ele também tem aquele dever de ganhar. Mas ele chega muito mais leve para aquele jogo depois de ter conseguido a classificação para a Champions League, que era o grande objetivo. E ganha a Conference League. Ele conseguiu concluir os dois principais objetivos do Chelsea, que era a classificação para a Champions League e a Conference League, ganhar a Conference League. Ele chega para o Mundial mais leve, mais tranquilo. Só que ele sofre aquele revés contra o Flamengo, onde foi importante para a caminhada do Chelsea, foi importante para o restante da campanha, uma forma de amadurecimento. Para aquele time também, aquele time estava numa sequência já. Choque de realidade. Ele estava na sequência sem perder e tudo, e ele precisou daquela chacoalhada ali para o Maresca virar e falar: opa, aqui não é Conference League. Aqui eu preciso quebrar um pouco mais a cabeça, preciso pensar um pouquinho mais, porque senão o Chelsea vai sair antes do previsto, vai ser eliminado antes do previsto e vai ser eliminado por um time brasileiro, por um time que ele não pode ser eliminado. O Chelsea não poderia ser eliminado por um Palmeiras, não poderia ser eliminado por um Fluminense, principalmente até pelo próprio Benfica nas oitavas, pelo que desenhou a chave ali para ele. E ele chega na final. Com aquela chave que se apresentou para ele ali, ele tinha que chegar na final. E ele chega na final. Ele chega na final, obviamente, como o azarão contra o PSG, que é o campeão europeu, o melhor time do mundo. E ali o Maresca mostra, ali sim, ele mostra que aquele elenco ali tá na mão dele, que o elenco joga em função dele, entende realmente a filosofia dele, e ali ele mostra que ele, assim como o elenco, ele tem muito potencial. Porque a forma com que ele anula as principais peças do PSG, a forma com que o Chelsea dita o ritmo daquele jogo, ali mostra muito, a gente sente muito ali o trabalho dele, né, sendo feito ali pelo Chelsea. E assim foi nesse jogo agora contra o Liverpool. O Chelsea e o Maresca se preparou para o jogo de sábado. O Chelsea se preparou para ganhar esse jogo. Algo que a gente já não viu, por exemplo, do Liverpool. O Liverpool não entrou com a mesma concentração, não entrou com a mesma pegada e nem com a mesma organização que o Chelsea entrou. O Chelsea teve e está tendo os problemas durante a temporada de lesão, de expulsão, que tem até atrapalhado no desempenho e na colocação do time na Premier League. Acho que o Chelsea poderia estar melhor ali na Premier League se não fosse esses problemas, né? Mas aí passa também muito por circunstâncias de jogo, tem essa questão da disciplina, da questão das expulsões, mas tem alguns momentos questionáveis ali também de arbitragem, enfim. Mas são fatores que têm atrapalhado. Mas o Maresca, nesse jogo, ele precisava mostrar, dar uma resposta. Nesse jogo contra o Benfica no meio de semana, ele precisava dar uma resposta de que ele ainda mantém esse grupo na mão, que ele ainda tem esse grupo na mão, e que foi só circunstâncias de jogo e de momento mesmo, essas deslizadas, essas patinadas do Chelsea. E também tem o fator também
de lesão. O Chelsea também sofre com muito problema de lesão nesse início, até por conta do Mundial, que foi o Chelsea foi o time que teve o menor tempo ali de preparação para a Premier League e está cobrando o preço. O preço pela vitória do Mundial também está vindo nessa temporada atual, mas aí é onde que ele tem que pensar fora da caixinha, que aí também ele tem que mostrar, né, a gestão dele de elenco, a versatilidade tática dele e que ele confia nos próprios jogadores que ele tem lá. Então, assim, esse jogo, essa semana especificamente, ele mostrou que não, foi realmente, apesar dos problemas, apesar dos deslizes, ele ainda tem esse time na mão e o Chelsea ainda está pronto, continua pronto. Mas, ao meu ver, ainda é um time que, assim, ainda não está no mesmo degrau de alguns da Premier League, mas é um time, como eu disse antes, ele é capaz de vencer qualquer jogo, como ele também é capaz de perder qualquer jogo. É uma frase, assim, até polêmica, mas é o que acontece muito com esse Chelsea. O Nick, eu vou pegar uma parte da fala aí do Marlon, porque eu acho que faz muito sentido olhar para essa questão da resposta do treinador. E aí eu vou voltar lá atrás, até para contextualizar, eu quero muito ouvir você sobre isso. Porque o Klopp, quando ele chega, ele pega um time do Brendan Rodgers, que foi vice-campeão inglês, e ele pega um time que, assim, a primeira escalação do Klopp contra o Tottenham naquele 0-0, se eu não me engano, ainda foi na casa do Tottenham, na casa antiga, foi um negócio pavoroso, quando a gente vai comparar com a última escalação do Klopp, evidente. Mas o Klopp, ele chega, ele entende os jogadores e fala, ó, nós vamos ter que ser aqui vamos ter que ser por partes. E ele faz uma primeira temporada de recuperação, uma segunda temporada em que ele chega na final ali da Liga Europa, perde para o Sevilha, não se classifica para nenhuma competição europeia e aí ele monta o primeiro super time da versão Klopp, o primeiro super Liverpool ali da era Klopp. O Klopp ele entendia o momento dos jogadores e ele entendia as situações que estavam acontecendo. Naquela temporada que nós tivemos incríveis 18 lesões, né? E ele tinha que chamar jogador ali do sub-20 para compor o banco de reservas, não era para jogar, era para compor o banco. Ele também entendeu as limitações e que ele precisava mudar. E ele muda o estilo de jogo, ele começa a priorizar um pouco mais os resultados, que era uma coisa que ele não gostava, e ele falava, eu não gosto de jogar assim, eu não gosto de ter que jogar por uma bola, mas, pô, eu tenho mais gente no DM do que no banco de reservas aqui, do que dentro do ônibus para vir pro jogo. E o Slot, quando pega um time bem estruturado, é campeão na primeira temporada, quando ele faz ele cria essa linha de corte para ele começa a se deparar com problemas que ele criou, e a gente tem que ser justo com isso, que esses problemas são criados pelo Slot, e nós viemos falando, pô, agora é um time com a identidade dele, e essas respostas não estão chegando. Não vamos colocar aqui valores na mesa, Nick. Não vamos falar que um custou 100, outro custou 120, outro custou 140, 150. Vamos olhar para os problemas que o Slot criou para esse time e os problemas que ele não resolve. Próximo jogo é contra o Manchester United. É, vai pegar um United que não vem bem das pernas. Ele já teve a oportunidade de mostrar, dar alguma resposta. A gente não enxerga isso aí. Como que você vê de limite pro slot? E de novo, não tô falando aqui tem que mandar o cara embora, slot out. Esquece isso, gente. Não corre esse risco. Não, o Liverpool não vai mandar ele embora essa temporada. Não vai. Mas pra você, Nick, qual que é o limite de se olhar pro trabalho do slot e falar assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Agora esse time tá entrando. Você acha que vai ser no clássico contra o United? Você acha que é pro meio da temporada? Ou você acha que é a fase Liga da Champions que vai dizer se o Slot tá conseguindo enxergar respostas nos problemas que ele criou neste elenco para essa temporada? Cara, assim, eu acho que vai conjugar quatro fatores muito cruciais. O primeiro fator é o maior, é o maior clássico da Inglaterra, porque o United vem de um início de temporada muito desastroso.
O United só ganha os jogos em casa. O United não ganha fora de casa. Então, assim, isso já é um ponto a se contestar. Todos os pontos do United foram feitos em casa. O United não tem pontos de vitória fora de casa. Então, assim, isso é um ponto. E o United no histórico de Enfield, todo mundo sabe o quão ruim é, o quão difícil é para o United jogar em Enfield. Historicamente mesmo, é o estádio que mais gera transtornos no Manchester United em toda a história. E aí eu vou colocar para você uma coisa muito dura, muito cruel. Se o Slot perde esse jogo e quebra o tabu, que é desde aquela vitória não, é desde o Solskjaer que o United não deixa de perder em Enfield, né? Eu acho que o Ten Hag não conseguiu empatar em Enfield, só conseguiu empatar e ganhar no Old Trafford. Então, assim, se o Ruben Amorim ganha, pelo placar que for, tá, gente? Pode ser 1-0 sofrido, gols 98. 2-1 com duas finalizações do United e 32 do Liverpool. Se o United ganha esse jogo aqui, a imprensa inglesa já vai começar a alfinetar o Slot. Muito mais do que já está sendo. Ela ainda está pegando muito leve porque é o atual campeão. Ainda está na vice-liderança. Porque vale ressaltar que o Arsenal ele vai jogar contra o Fulham fora de casa. Se o Arsenal, o Chelsea e o City vencem e o Liverpool perde esse jogo aqui, e para sacramentar, vou até puxar aqui bonitinho, que só para viés de confirmação, qual que é a próxima partida da Champions do Liverpool? O Liverpool pega o United no dia 19, isso, meio-dia e meia, e no início dessa mesma semana, o Liverpool ele vai enfrentar o Eintracht no dia 22, fora de casa, na Alemanha. Para mim, a derrota já vai colocar o sinal que hoje está amarelo, barra laranja, ele vai ficar vermelho. Porém, não vai começar a se cobrar o slot como se ele fosse o pior treinador da face da Terra. Porque, clássico, tudo pode acontecer. São dois times brasileiros diferentes, mas que pode acontecer sim uma casualidade o Liverpool perder, por mais que seja muito pequena, muito remota. Agora, se não ganha do Eintracht Frankfurt lá na Alemanha, que é um adversário de prateleira C, que é um do pote 3 com o do time de pote A, de pote 1, e aí você engata 2 das 8 rodadas da fase de liga sem ganhar, aí pra mim já aciona o sinal vermelho, aí já começa a contestar decisões no contexto geral. Acho que a semana do clássico ela diz tudo. Se o Liverpool ganha o clássico e ganha contra o Eintracht, acabou, não tem mais o que falar, o slot tá oscilando, o que faz parte do trabalho. Agora, se ele mantém essa constância negativa do jeito que está, não há o que fazer. A cobrança tem que vir, tem que começar a martelar. Jogadores, atuações, escalações, mudanças, questionamentos de técnica e tudo mais, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Porque caso as coisas não fiquem estáveis no lado vermelho de Merseyside, vai se começar a cobrar e volto a falar desnecessariamente, porque o Liverpool não era para estar passando por nada, literalmente nada que não fosse a perda do Jota. Era a única coisa que tinha que estar apunhando a temporada do Liverpool. O restante era para estar estável. Eu concordo muito. Para mim, a linha de corte desse time vai ser. Eu acho que o clássico contra o United é o limite. É o limite pelo momento do United, e porque assim, perder para o United é normal. Mas você não dar uma resposta contra o United com o momento do Manchester United vai ser ruim para o Liverpool. E para mim aí vai ser aquele momento que a diretoria tem que chamar o Slot para um primeiro bate-papo assim, vamos fazer uma reunião de feedback aqui, vamos entender o que está acontecendo, quais são as suas dificuldades, porque essa diretoria entregou para o Slot algo que ela nunca entregou para o Klopp, que foi esse pacotão de reforços aí. Tem gente que fala, pô, mas o Klopp não queria, ele queria jogadores underground, mas vamos ser sinceros, com jogadores ali underground, o que que o Klopp fez? E numa primeira temporada cheio de camarão graúdo, o que que o Slot tá fazendo? Manda aí, Marlon. Não, Diego, até aproveitando esse gancho desse comentário seu, com o próprio o Slot com a própria base dele, do time que foi campeão, ele já não tá conseguindo mais extrair o que ele extraiu na última temporada.
Então, o problema não é só o não encaixe dos reforços. São os próprios jogadores, a própria base campeã do Liverpool, ele também já está tendo problema. Ele também já está tendo problema e ele também está tendo dificuldades. Os jogadores já não estão rendendo mais o que rendiam na última temporada. Então ali tem um alerta. É onde que ele vai precisar reinventar. O Liverpool do ano passado, o ponto forte era o slot e o quanto ele conseguia extrair desse elenco do Liverpool. E agora ele não está conseguindo e ele vai precisar fazer algo para mudar. Agora ele vai ter que ainda mais mostrar a qualidade dele, né, como técnico e a versatilidade dele. Marlon, você falou a palavra que eu chegaria, a qualidade do slot. Porque, e por isso que eu falo, cada vez mais vai ficando maior o nome do Klopp na história do Liverpool e vai ficando maior ainda a leitura que o Klopp fazia de jogadores e de jogos pelo Liverpool e contra o Liverpool. Porque, de novo, ele nunca teve uma janela como essa. Teve a chegada do Alisson e do Van Dijk, que foi na mesma janela, mas porque o time nitidamente precisava, por conta dos resultados anteriores na Liga dos Campeões, precisava de um goleiro, né? Era o Karius o goleiro. E o Van Dijk já vinha sendo monitorado. Então, uma antes veio o Salah, que fez uma temporada absurda pela Roma. Só que isso que você falou é verdade. O slot ele perdeu a mão da espinha dorsal que ele tinha ali. E fica aquele questionamento. Eu não vou entrar no mérito do que está acontecendo, porque é um time que acabou de ser campeão. Jogadores renovaram o contrato. Olha o tipo de jogador que chegou. Todos os jogadores que os clubes queriam, o Liverpool foi lá e comprou. Exceção o Gyökeres. Ponto. Ponto. O Liverpool pegou todo mundo. Então, assim, não dá pra. FSG esquece. Se tem alguém achando que é. Ai, porque é outra coisa que eu já li também. Será que o scout da FSG. Meu amigo, o treinador chegou com a lista, a FSG foi pra compra. Acabou. Não vamos entrar nesse mérito. Agora é única e exclusivamente o mérito, a qualidade técnica do slot, de entender elenco, de entender o que tá acontecendo e de resolver esses problemas. E vou falar para vocês aqui. Não vejo problema nenhum se o slot quiser recuar alguns passos e falar: eu vou voltar ao esquema anterior, vou voltar ao estilo anterior e eu vou colocando esses reforços aqui pontualmente, porque não tá dando. E assim, não dá para você trazer o Frimpong e insistir no Bradley que não tá legal. Por mais que eu goste do Bradley, eu acho que ele teve um papel importantíssimo na última temporada, quando o Arnold não estava bem, ele entrava e dava conta do recado. Não dá pra você. E eu sempre falei isso, o Liverpool precisa buscar jogadores que chegue e joga. E às vezes esse jogador ele não vai jogar e não vai dar pra jogar porque já tem um time ali, já tem um time pronto. Então o Slot ele precisa voltar alguns degraus aí, olhar para trás e falar: eu preciso agora começar a pensar na preservação desse time e resolver as questões em campo. Não dá para a defesa tomar tanto gol, não dá para os volantes ficarem sem cobertura, não dá para o Konaté fazer os jogos ridículos que ele vem fazendo, porque não foi esse contra o Chelsea, a temporada inteira. Manda aí, Nick. Mas esse é o ponto que o Marlon falou, e eu tô falando disso já tem algumas semanas. O slot desse que chegou à barca de contratações e que saiu dos jogadores que saíram, o slot não tem mais a espinha. O slot não sabe mais. O slot entende quem que é o maior, o melhor marcador, quem que é o melhor finalizador. Isso é fato. Não a partida sem Van Dijk e Salah. Só que o restante da espinha dorsal do Liverpool, que é o meio-campo principal, o cara que vai carregar o piano, esses caras do Liverpool não tem mais. Então a espinha, ela está, digamos que, não é vazia a palavra certa, mas ela tem buracos, ela tem brechas. E o slot precisa arrumar essa espinha dorsal para principalmente saber quem pode rodar, quem não pode. Porque como é que você vai colocar jogador em rotação se você não sabe quem que é as peças principais? E aí, igual o Marlon falou, um jogador que era peça principal no jogo passado, ele achou que era rotativo e tirou o cara. E um cara que podia ter saído, que era o McAllister, ele colocou como se fosse principal. E tirou o cara, e não tirou o cara. Então esse é que é o ponto principal da parada.
Ele está tratando a temporada como se ainda fosse temporada passada, e não é. E não é. Ele tem que agir diferente, porque as peças diferentes que chegaram e as peças iguais que saíram não são as mesmas. Isso aí é o que eu sempre vou bater. Essa tecla eu sempre vou bater. Eu já falava que não via muito sentido em você ter o Ekitike e o Isaac no mesmo time, porque esses dois jogadores, eles têm como função principal o ser um 9. Até aí, o Ekitike, ele vem sendo um cara bastante móvel, então ele é um cara que ele vai jogar pelos lados e talvez funcione, talvez dê bom isso daí. Só que não dá pra você traz o Wirtz. Uma vez eu falei isso aqui no podcast, aí eu vou ser bem breve nisso. E teve uma galera que falou: pô, você tá maluco. Foi quando o Messi saiu do Barcelona. Uma galera começou aquela coisa: pô, o Messi com o Klopp. Eu falei: cara, o Messi com o Klopp morre os dois. Porque o Messi nunca teve um cara como o Klopp na carreira. O Klopp nunca teve um cara como o Messi na carreira dele como treinador. E o Messi nunca jogou com um treinador como o Klopp na carreira dele. E, pô, uma galera falou, pô, você tá falando que o Messi. Eu falei, pô, o Messi e o Liverpool do Klopp não vão ter aderência. Porque não funcionaria, não funcionaria. E não ia funcionar mesmo. E você ia ter aquela tentativa frustrada e falar assim, pô, não rolou. E era capaz de falar, o Messi acabou com o futebol. Não, não combina, não combina. O Wirtz, quando chegou, pô, todo mundo, pô, a qualidade do cara, indiscutível, indiscutível. Não, não vamos falar de qualidade. Mas em algum momento o Slot, será que falou assim, eu vou pôr o Wirtz pra jogar aqui? E tomou aquilo como consciência? Eu sinceramente não sei. Vendo o Wirtz jogar hoje, eu não sei se o Slot planejou ou projetou um lugar pro Wirtz jogar. Eu sinceramente não sei. Eu não vou criticá-lo por isso. Porque o Wirtz queria ir pro Liverpool pelo time que estava sendo montado e assim, eu vou entrar legal nesse time, mas não tá rolando, não tá rolando. É diferente, a diferença de ligas tá sendo brutal aí pro jogo do Wirtz. Então eu fico pensando nisso. Qual o problema do cara voltar atrás e falar assim, não foi uma opção legal. Ô Wirtz, você vai entrar ao longo dos jogos, mas assim, não adianta colocar o Wirtz na vaga do lateral, caramba. Não adianta você querer mudar o esquema e empurrar o time pra frente num desespero claro, porque você tá matando o time e tá matando o jogador. Então, eu acredito que falta um pouco disso daí. O Slot, ele tá claramente perdido. É muito jogador bom, ele não tá sabendo lidar com isso. Ele não tá sabendo lidar com isso. Se ele volta e fala assim, eu vou recuperar essas vitórias, a constância, e aí eu vou trocando jogadores até chegar no ritmo. E ele tem tempo pra isso, tá? Ele tem tempo pra isso. Acabou de ser campeão. Se tem uma coisa que ele ganhou foi tempo. Só que ele tá queimando isso de maneira absurda. Manda aí, Marlon. Ô, Diego, só completar o que você falou, que é bem isso, a ideia que eu tenho do Slot é justamente essa, que ele tá perdido atualmente no Liverpool. Ele tá completamente perdido. A gente tá falando de um. E nesse jogo ficou mais claro, mais escancarado ainda, porque a gente tá falando de um time igual o Chelsea, que terminou o jogo jogando com dois laterais como zagueiros. E não foi assim, 10, 15 minutos, foi meia hora onde o Chelsea jogou, a meia hora final, o Chelsea jogando com dois zagueiros na defesa e o Liverpool muito pouco efetivo. Sempre um contra-ataque, uma jogada esporádica ali ou outra, mais pro final do jogo, que fica aquela correria, aquela loucura de Premier League mesmo, e todo mundo quer ganhar, obviamente, e tal, mas não porque o Liverpool atacou aquele ponto, aquele problema do Chelsea. O Slot teve ali a chance e apresentou para ele durante o jogo e ele não soube aproveitar. Ele estava completamente perdido. As substituições dele, em nenhum momento, é para explorar esse problema que o Chelsea estava sofrendo durante o jogo. Muito pelo contrário, ele deixou o Chelsea, diante dos problemas, continuar forte, continuar com mais organização. Confortável. O Chelsea ficou confortável mesmo com os problemas apresentados. Sim, o Chelsea, mesmo com os problemas, o Chelsea em nenhum momento ficou distante dos 3 pontos, ocorrendo um risco de perder o jogo. Então, assim, isso é demérito, lógico, o Maresca ele teve as suas
os seus pontos positivos durante a partida, os seus momentos, os seus encaixes, as suas substituições e tudo. Mas o Chelsea também só ganhou esse jogo por conta do demérito do Slot. Mais uma vez, ele poderia ter feito diferente e não fez. Ele não teve a leitura do jogo e nem do material humano que ele tem disponível. E isso mostra exatamente o que você falou, que ele está perdido no barco. E mantém essas mudanças e essas características dos defensores, porque ele percebeu que o Slot não ia explorar isso daí, que o Slot não ia fazer nada com isso. Então acho que às vezes o treinador, quando ele explora esse a mais que às vezes a gente vê no jogo, que você fala, pô, o cara tirou um coelho da cartola. Não, ele só tá vendo que o outro treinador não vai ter punch suficiente para explorar aquilo ali. Então ele fala assim: esse teste aqui tá garantido. Num jogo como esse, contra esse tipo de treinador, dá pra eu fazer isso aqui. Eu vou explorar outras coisas. E vai ficando aquela memória do jogador saber que pode jogar também na defesa e que fique de lição pro Slot que ele deveria ter explorado isso daí. Que é uma coisa que muitos criticavam no Klopp. Ah, agora o Klopp vem com 5 atacantes. Num jogo como esse, o Klopp enfiar 5 atacantes sim, ia cansar de jogar a bola na área. Mas o Klopp ia buscar essa vitória. E talvez o Klopp até saísse com a vitória, porque o time ia produzir ali pra frente. Diferente desse time apático do Liverpool, que o Slot tá porcamente botando em campo. Falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Vem data FIFA agora, ufa. Não sei se essa data FIFA vai ser boa, tá? Porque os jogadores agora têm que se concentrar pra seleção. E se não for bem na seleção, volta com a cabeça mais inchada ainda e nós teremos problemas. Mas eu espero que os caras tenham um tempinho aí pra dar aquela pôr a cabeça no lugar, voltar e começar a jogar bem. Sobretudo alguns reforços, não vou ficar citando nomes, mas todos eles precisam dar uma melhorada. O Nick, episódio hoje foi bom. Hoje esse episódio dissecamos aí um defunto, pelo amor de Deus. E voltamos pós-data FIFA, né? Pós-data FIFA tem Liverpool e Manchester United. Eu sei que você estará aqui, mas por hoje a gente encerra o nosso expediente. Vamos aguardar a data FIFA. Talvez tenha um zona mista aí no meio do caminho. Vamos ver o que vem por aí. Mas fato é que pós-data FIFA, jogo do Liverpool, estamos de volta. Avisa a galera que por hoje é só. Então é isso, minha galera. Dissecamos bastante o problema que o Liverpool está se tornando na nossa cabeça. Analisar o Liverpool ter sido cada vez mais do mesmo e até um ponto que todo mundo sabe que eu odeio isso. Eu odeio ter que estar falando a mesma coisa todo episódio, ter que estar dissecando o mesmo ponto todo episódio. Só que quando exige, exige. É um salve pro Rodrigão, pro Orlandinho e pro Pierce que não puderam estar com a gente. Mais uma vez, um salve pro Marlon. Muito, muito bom dividir a mesa com você, meu parceiro. Tudo de bom. Salve pro Diegão por estar conosco aí, mais uma vez. E é isso. Sigam-nos em todas as plataformas possíveis, no seu agregador favorito. Não percam o episódio, não percam os cortes do YouTube, do Instagram. A gente vai estar lá disponível para vocês a todo momento, sempre que puderem. É isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu ouvinte favorito. E é nóis. Ô Marlon, tenho que dizer pra você que eu dificilmente erro com as minhas indicações. Até hoje não errei. Eu tô sempre próximo do erro, mas até hoje não errei. Tô muito contente com a sua participação, agregou demais. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, porque estamos em vídeo agora, YouTube, Spotify, e isso é muito bom que a galera já olha pra nós sabendo que temos um mancuniano aqui e fala, pô, os caras não tem medo da parada não. E agora trouxemos um blue de qualidade aqui, da melhor qualidade possível. E você não titubeou, mandou bem demais. E o melhor, quem vem aqui sempre tem aquela coisa de falar de jogo e não fazer a chacota, não fazer o gracejo. E eu trouxe você porque você não é desse tipo. Você foi bem demais, Marlon. Não existem mais portas entre a Somos Liverpool e o Marlon Chelsea, o mais conhecido antigamente como Marlon Royce. Gostava demais do Marco Royce. Tô contente com a sua presença aqui. Espero que no jogo da volta, em Enfield, já vou deixar o convite aqui.
Eu espero que você esteja aqui porque aí vai ser na nossa casa e eu espero falar de vitória contigo. Obrigado demais pela sua presença e aviso o pessoal que toda segunda-feira o play de quem torce para o Liverpool é aqui conosco. Pô, Diego, agradecer demais pelo convite, né? Ressaltar aí, né, de novo, que a gente dessa vez conseguimos fazer acontecer, fazer dar certo. Agradecer demais, sabe que eu acompanho mesmo, sou fiel aí no podcast, admiro muito o trabalho de vocês, do Nicolas, do Daniel, do Rodrigão, do Orlando, né? Curto demais a galera e o podcast, o conteúdo. E deixar aqui um salve também pro meu pai, né? Que é meu head favorito, né? Lá de casa, que esse final de semana passou de cabeça inchada, né? Tá de cabeça inchada aí. E ele, assim, é Liverpool roxo, 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 roxo. E tá desanimado com o Liverpool do slot. Também mandar um salve pro Luca, né? Que é meu amigo da faculdade também, que é head também fanático. E agradecer mais uma vez aí, todo mundo que também está acompanhando a gente, seja no Spotify, seja pelos cortes, seja pelo YouTube agora também. E estamos sempre à disposição. Foi um prazer assim, enorme. Acho que a conversa, o debate, quando é bem feito, o tempo passa e a gente nem se dá conta. Quando a conversa é sadia e proveitosa, vai passando o tempo e a gente não vê. E falar sobre Chelsea, sobre o Liverpool, sobre o campeonato inglês, sobre o campeonato europeu no geral é sempre um prazer, sempre prazeroso. E estamos aí. Convite para o segundo turno já está aceito já. E a gente espera também que o Chelsea e Liverpool venha se enfrentar, né, nas outras competições, nas outras frentes também, porque é sempre promessa de grande jogo. São duas equipes que, quando se enfrentam, não decepcionam e dessa vez não foi diferente. Eu tenho certeza que o Marlon vai estar torcendo por mais uma vitória do Chelsea e nós por mais uma vitória do Liverpool. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que continuar nos fortalecendo no YouTube, no Spotify também. Faltam poucos seguidores fixos no Spotify para nós termos ali um selinho de verificação. Então, faltam menos de 10. Contamos com vocês. Você dispara aí para todo mundo esse episódio. Pode nos seguir à vontade. Deixem um feedback aqui nas caixinhas do Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, e no YouTube, se você estiver nos assistindo pelo YouTube. No meio de semana não teremos episódio, teremos aí tem muito corte aí para vocês nos acompanharem. Revejam a entrevista com o Jean Oddi e veja, quem não viu ainda a entrevista, o Zona Mista com ele tá maravilhoso, tá um espetáculo. Então tem bastante coisa para você curtir. Nesse período de data FIFA, nós faremos alguma coisa para não deixá-los órfãos de nós e para vocês saberem que nós estamos sempre com vocês, independente do calendário. Tendo jogo ou não, tem episódio nosso aqui. Eu agradeço demais o play, o compartilhamento, cada feedback de vocês é muito importante para nós. Eu espero voltar aqui contra o Manchester United e falar de uma vitória, porque pelo amor de Deus, se o Slot não pôs esse time para jogar bola. Vou acompanhar muito o Data FIFA para saber como é que estão os nossos reforços, se eles podem continuar sendo chamados de reforços ou se nós passaremos a chamá-los de refugos. Esse é o meu lema a partir de agora. Deixo aqui aqueles meus já conhecidos beijos no coração, gente, e fui.